Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, começando o módulo novo de Estatística, hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre os conceitos de erro e desvio e, consequentemente, o conceito de exatidão e precisão. Então, pessoal, já se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Primeiramente, pessoal, quero definir com vocês o que nós chamamos de exatidão e o que nós chamamos de precisão, tudo bem? Quais são os conceitos dentro da química analítica? Para entender melhor a precisão e a exatidão, eu gosto sempre de imaginar uma competição de tiro ao alvo. Então vamos supor essa competição de tiro ao alvo com 4 participantes. Cada um tinha 5 disparos, tudo bem? O primeiro participante teve esse resultado aqui. Os 5 tiros foram nessa região, tudo bem? O segundo participante teve esse resultado aqui nos seus disparos. O terceiro participante teve esse resultado em 5 disparos. E o quarto participante, esses resultados aqui em 5 disparos. Tudo bem? Vamos observar então, pessoal, agora cada resultado de cada participante. Tudo bem? O participante número 1, ele acertou sempre na mesma região, os tiros dele foram muito próximos, e sempre na região de maior valor, que é a região central, que é o objetivo do tiro ao alvo. Bem, então nós podemos dizer que ele foi preciso e exato. Tudo bem? O segundo participante, ele conseguiu sempre acertar na mesma região. Os tiros dele foram muito próximos, mas distante do centro do alvo, que é o objetivo da competição. Então nós somos que foi preciso, mas foi inexato. Tudo bem? O terceiro participante, cada hora acertou uma região e um deles acertou o centro do alvo, nós somos que ele foi impreciso e eventualmente exato. E o último, que nos 5 disparos não acertou em nenhum momento o centro do alvo e cada hora numa região, ele foi impreciso e inexato. Tudo bem? Então, essas são as definições de exatidão e precisão. A exatidão, pessoal, tem a ver com os resultados de uma análise química estarem próximos ao valor verdadeiro. Tudo bem? Enquanto a precisão quer dizer que todos os resultados fiquem próximos uns aos outros. Bem, na química analítica, nós buscamos sempre métodos precisos e exatos. Tudo bem, pessoal? Então, lembra, não adianta só ter precisão, tem que ter exatidão associada à precisão. Como vê o terceiro caso, eu tive uma eventual precisão. É igual imaginar em filme de terror ou filme de ação, que a pessoa pega uma metralhadora e sai atirando para todos os lados. Uma hora acerta em quem quer acertar, tudo bem? Mas não quer dizer que foi preciso. É um acerto eventual. Então, pessoal, sempre vamos pensar em precisão como reprodução dos resultados, em exatidão como acertar o resultado, ou muito próximo ao resultado. Como eu falei, pessoal, a exatidão está associada ao erro. O erro nós tratamos em química analítica como o valor obtido menos o verdadeiro, normalmente em módulos só para ter um valor positivo. Tudo bem? Mas normalmente nós usamos o erro relativo percentual, que é o erro total, né, o valor obtido menos o verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Já adiantando um pouco, pessoal, o protocolo de validação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para um valor ser considerado exato, o método, no caso, ser considerado exato, o erro relativo percentual tem que estar entre 70% e 120%. Tudo bem? Normalmente o protocolo que usa foi publicado por esses dois autores aqui no Trends Analytical Chemistry em 2007. Tudo bem? Então, essa é a faixa de valor que nós consideramos exata. Tudo bem? Para isso, pessoal, também já avançando um pouco,
nós usamos muito os materiais certificados de referência, ou de referência certificados. Tudo bem? Que são normalmente Certified Reference Materials, que são materiais de diversas matrizes. Tem material certificado de sangue, material certificado de liga metálica, material certificado de alga, de trigo, de fígado bovino, diversas matrizes. Bem, então eu quero determinar estou criando um método de análise, por exemplo, de sódio em sangue. Então vou lá, pego o material certificado de sangue que contenha um valor conhecido de sódio, passo para o mesmo processo do meu método e avalio o resultado final. Eu quero fazer em sangue, eu quero fazer, sei lá, chumbo em lodo de esgoto. Então tem material de lodo de esgoto, os mesmos processos que eu fiz a minha amostra, eu faço meu material certificado e avalio quanto foi a recuperação, o valor, o erro observado no material certificado. Tudo bem? Normalmente as empresas que vendem esses materiais enviam ele para diversos laboratórios ao redor do mundo que são certificados e acreditados, ou seja, eles têm processos que são válidos, são validados, são auditados. Tudo bem? Isso é ao redor do mundo. E isso gera uma carta de certificação. Por quê? Detém um valor estatístico que o pessoal aplica de alguns cálculos estatísticos de acordo com todos os resultados obtidos daquela determinação para gerar o valor chamado de tido como verdadeiro do material certificado. Dessa forma sai a carta de certificação. E tem várias empresas que fazem isso, né? Nos Estados Unidos tem a NIST, a BAN na Alemanha, a CRIS na Coreia, o ECJRC na Comunidade Europeia. Então, normalmente a gente faz muito esse tipo de pesquisa também nos nossos trabalhos de pós-graduação, entre outras coisas. Então, eu estou propondo um método para fazer determinação de alumínio em água do mar. Então, eu procuro materiais de água do mar que contêm alumínio dessas empresas para fazer a comparação com o meu método, bem da minha amostra. Agora, pessoal, vamos começar a falar dos tipos de erro que nós podemos ter em análises químicas. Tudo bem? Existem os erros determinados ou sistemáticos, que eles possuem um valor definido ou podem ser determinados e acrescidos no resultado final da minha análise. Tudo bem? Então, erros que eu reconheço. E os indeterminados, né, não vão ter um valor definido, eles não são mensuráveis e flutuam aleatoriamente. Tudo bem? Então, esses são os erros mais difíceis de determinar. Por exemplo, às vezes variação da corrente elétrica é um erro determinado, depende do tipo de análise. Análises eletroquímicas são muito sensíveis a variações elétricas, só que tipo, não tem como eu saber quando vai flutuar a corrente elétrica durante a análise. Então, o ideal é ter vários estabilizadores para fazer determinações. Tudo bem? Ter no break. Mas então, eu não vou ficar falando muito dos erros determinados, eu vou falar sempre mais dos determinados. Os erros determinados, pessoal, como eu falei, a gente conhece eles. Tem erro de método, erro operacional, erro pessoal e erro devido a instrumentos reagentes. Primeiro, pessoal, são os erros de método. Tudo bem? São erros inerentes aos procedimentos utilizados. Nenhum procedimento, pessoal, pode ser tirado da cabeça. Ele tem que ter fundamentação em algum conceito teórico. Tudo bem? Por exemplo, o uso do indicador inadequado é um erro de método. Por quê? Lembra a determinação da acidez do vinagre? Eu comentei que o indicador mais adequado era a fenolftaleína. Imagina que o método oficial para determinar a acidez do vinagre ou durante um trabalho de análise de vinagre, você é um prestador de serviço, o cliente pede para você usar o vermelho de metila. Isso é um erro de método, vai dar um valor errado. Por quê? Porque o método não está adequado. Tudo bem? Também considerar a solubilidade de precipitados. A gente já viu que, né, tem vários KPS
dos sais insolúveis, né? Não podemos falar até que eles são insolúveis, eles têm uma certa solubilidade. Então, eu quero fazer uma análise gravimétrica de uma substância que não tem um KPS tão baixo, que ele pode acabar solubilizando, ou alguma etapa do processo pode causar solubilização no precipitado. Isso também é um erro de método, mas você está fazendo o método exatamente como está descrito, você não está mudando ele. Tudo bem? Fique claro. Então, o método oficial, ou o método que você está seguindo como base, seguindo ele exatamente como está descrito, possui erros conceituais. Tudo bem? Esse é o erro do método. Também use concentrações inadequadas. Por exemplo, se eu usar uma solução muito diluída numa titulação, isso pode afetar na altura do salto, que vai ter o potencial. A gente fez vários cálculos aqui, né? A gente já vimos várias vezes. E o indicador não virar na faixa correta, ou não ter um salto tão efetivo para ser quantificável. Entendeu? Então, mas, de novo, o método tem erros que não estão seguindo as teorias. Bem, mas o método foi escrito daquela forma, não é uma alteração que você fez, tudo bem? A descrição do método não vai chegar no resultado preciso e exato. Ficou claro, pessoal? Então, erro de método é como o método está escrito. Já erros operacionais são manipulações inadequadas de reagentes e amostra. Por exemplo, deixar um becker descoberto durante uma análise pode causar a contaminação por poeira ou evaporação do reagente. Então, imagina que eu pego, estou fazendo uma gravimetria, estou deixando aquecer meu precipitado para ter o envelhecimento do cristal, que a gente já viu na aula de gravimetria. O cristal crescer, tudo melhorar, cristalizar melhor, diminuir a contaminação. E começa a cair poeira. E a poeira não dissolve. Na hora que eu filtrar, eu vou ter um acréscimo da massa. Mas erro foi da operação. Ele vai ter coberto o becker com vidro de relógio. Ou então eu pego o meu ácido, ponho no becker para depois fazer a minha solução, ou então fazer minha decomposição, e deixo esse frasco aberto e o ácido nítrico, clorídrico e acético, por exemplo, são muito voláteis. Começa a volatilizar, então abaixa a concentração do reagente concentrado na amostra, e isso pode afetar futuramente no meu resultado. Também, derrubar um reagente fora do frasco de pesagem. Então, estou pesando, coloquei meu vidro de relógio ou o meu becker mesmo que eu faço pesagem, e na hora de fazer a pesagem, um pouco de massa cai fora do becker, mas em cima do prato. Então a balança não consegue detectar qual reagente está dentro do frasco e qual está fora. Com isso, ele vai ter um acréscimo de massa que não vai chegar ou na minha solução ou na minha padronização. Então, isso é um erro operacional. Bem, a operação foi feita de modo errado. No caso, como eu falei, o becker tem que ser coberto. Se cair reagente fora do frasco de pesagem, eu devo limpar a balança para eliminar aquela massa sobre o prato. Tudo bem? Então, o manuseio foi errado. Como eu falei, por exemplo, aquecimento de beckers. Então, eu tenho dois beckers muito próximos, eu ponho eles para aquecer. Em algum momento eles podem entrar em ebulição. A ebulição pode acabar espirrando reagente fora, né, massa fora do becker, né, o analito pode ser dispensado, isso vai dar um erro para menos, ou perder analito. Ou então, um becker pode espirrar para o outro, e isso dá uma contaminação cruzada. Tudo bem, pessoal? Como eu evito isso, como eu já falei, cobrindo o becker com vidro de relógio. Certo, pessoal? Então, com ele descoberto, eu diminuo a chance de eu perder analito ou de o analito cruzar as amostras, né? Ter contaminação cruzada. Agora, pessoal, erros pessoais. E esses são inerentes ao analista. Por exemplo, dificuldade em visualizar cores, né? Daltonismo. Tem pessoas que têm dificuldade de ver mudança de cores de certos indicadores. E daí isso é um erro pessoal. Então, o ideal é que o analista não use aquele indicador.
Ah, mas ele pode mudar o indicador? Não, não pode. Então, o ideal, se ele consegue visualizar aquela mudança de cor, ele não realizar aquela determinação. Tudo bem? Também, quando ficar deferir o menisco, né, problemas visuais. Lembrando, menisco é esse abaulado que forma a superfície dos líquidos. Eu sempre deixar a parte de baixo tangenciando o volume que eu quero. Tudo bem? Ou também erros de pré-julgamento e preconceito. Lembra que eu falei no erro de método? Se o indicador estiver errado, é um erro de método. Agora, se eu resolvo mudar o indicador porque eu acho que outro indicador é melhor, aí é um erro de pré-julgamento e preconceito. Daí é um erro pessoal. Bem, o método usava para usar o fenolftaleína, mas eu julgo que usar o vermelho de metila como indicador, por exemplo, dá certo, e não dá. Então, tome muito cuidado entre erro de método e erro pessoal. Certo, pessoal? Ficou claro? Lembrando, pessoal, um erro muito grave, pessoal, é justamente na visualização do menisco. Se eu olhar o menisco visto de cima, eu posso ter um volume enganoso. A mesma coisa se eu olhar por baixo. Eu posso ter leituras erradas de volume. Então nunca devemos fazer isso. Nós chamamos isso de erro de paralaxe. Sempre a observação do menisco deve ser no mesmo nível do olho. Então eu tenho que ou elevar o meu frasco do meu olho, se não for possível, eu posso abaixar um pouco. Não pode ajoelhar nem estar no chão do laboratório, tá, gente? Mas abaixar um pouquinho, agachar um pouco para deixar o menisco na mesma linha do meu olho. Tudo bem? Então, isso é um erro de leitura de menisco. Isso é um erro pessoal. Tudo bem? E agora, erros devidos a instrumentos reagentes. Isso vem da calibração de vidrarias e equipamentos ou impurezas e contaminação de reagentes. A calibração da vidraria, pessoal, normalmente ela aparece, principalmente nas vidrarias volumétricas, balões e pipetas volumétricas. Se vocês olharem, aparece o mais ou menos. No caso do balão, temos a imagem do balão de 1 litro, balão volumétrico. E se vocês olharem aqui no canto, aqui ó pessoal, estão vendo? Tem mais ou menos 0,4. Isso aí é o erro do balão. Tudo bem. Outras informações. ISO foi a legislação utilizada para calibrar. E 20 graus foi a temperatura usada como base para calibrar. Bem, a mesma coisa, pessoal, pode ser observada aqui. A peta volumétrica é de 5, tem o erro, tem a temperatura. E deixa eu ver se dá para ver qual que foi a... Não fala qual que é a legislação utilizada. Bem, a de 10, a de 20. E normalmente não aparece aqui, mas você vai ver também os TC e TD. TC é te contém, para conter, né? Então, o balão volumétrico é calibrado para conter 1 litro. Os balões volumétricos são vidrarias para conter. Tudo bem? Já as pipetas volumétricas são vidrarias tipo TD, para transferir, to delivery. Ou seja, elas são calibradas para escoar esses determinados volumes. Tudo bem, pessoal? Então, se eu não atentar ao erro da vidraria, eu posso, no fim, acabar tendo um erro na minha análise. Ok, pessoal? E o grau de pureza dos reagentes. Existem vários graus de pureza para reagente, e isso já são pré-determinados. Por exemplo, o grau técnico, normalmente, são graus de não muita pureza, normalmente para fins industriais. Indústria bruta mesmo, tá, gente? Não é indústria refinada. Tratamento de esgotos, de efluentes, a indústria química mais bruta. Bem, então, você pega, por exemplo, eu vou fazer uma precipitação de metais pesados no tratamento de esgoto e efluentes da minha empresa. Se eu usar um carbonato de sódio, que é normalmente um dos insumos que se usa, com pureza de 40%, não tem problema, porque não é um fim analítico fino, é uma precipitação grosseira. Tudo bem? Daí,
os chamados de puro. Eles têm maior índice de pureza, pode ser usado em algumas operações que não são analíticas. Por exemplo, eu compro muito ácido clorídrico que chama de comercial. Ele é puro, mas eu uso para limpeza de material. Bem, ele tem um grau de pureza mais elevado que o grau técnico, só que não é um grau analítico. Daí tem o food grade, que normalmente são aditivos para indústrias alimentícias. Então ele tem uma legislação específica para poder ser utilizado em alimentos. Tudo bem? O grau USP, não é USP da Universidade de São Paulo, tá? É o United States Pharmacopeia, que são insumos utilizados para a indústria farmacêutica. Bem, então tem legislações para evitar. Imagina você tem que usar um excipiente para fazer um comprimido, ou até mesmo uma pomada, né? Pode falar, ó, uso externo ou uso interno. E a contaminação dele é muito alta, que pode intoxicar a pessoa. Tudo bem? Então, tem legislações para o grau USP. Tem os reagentes grau PA, ou para análise, que são reagentes utilizados em análises com um certo grau de exigência. Eles devem ter os teores de impurezas especificados, existe um máximo para isso. Mas, normalmente, pessoal, eles são menos puros, por exemplo, já que o grau USP e o grau alimentício, porque são só para análises. Os outros têm uso seres vivos, né? São consumidos. Existe o PA-ACS, que é o para análise de acordo com a American Chemical Society, Associação Americana de Química. Bem, então, daí tem algumas legislações diferentes. Tudo bem? É isso que quer dizer o ACS. Agora, os cromatograficamente puros, que são para análises cromatográficas, que são técnicas de maior sensibilidade. Então, eles têm teores máximos de impureza determinados e tem que ser uma pureza maior que o PA. E os espectrograficamente puros, que são para análises espectrométricas, espectroscópicas, que têm pureza ainda maior que a cromatográfica. Tudo bem, pessoal? Então, são alguns exemplos. Também tem o grau HPLC, que é mais puro ainda. Tem o grau pesticida, que é para análise de pesticidas de baixa concentração em alimentos. Então, tem uma gama de legislações para determinar o grau de pureza. Então, onde entra o erro no caso da pureza do reagente? Se ele tiver alguma contaminação que ele não descreve, isso causa um erro na análise e pode, então, aumentar o erro do teu resultado. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a importância de conhecer a pureza do reagente. E agora, pessoal, a precisão se mede com o desvio, que é a diferença entre os resultados e a média dos resultados, tudo bem? Então, imagina que eu tenho uma série de medidas. A gente já viu, eu vou falar muito de média depois, mas ela é tida como a somatória dos resultados dividido pelo total de observações. E o desvio é o valor menos o valor da média, também em módulo. Tudo bem, pessoal? Então, quanto maior o desvio, menor minha precisão. Bem, só que a gente vai falar muito quando começar a falar de desvio padrão, estimativa de desvio padrão, a gente vai voltar muito nisso, tudo bem? Essa então, pessoal, foi a videoaula de hoje. É uma aula introdutória ainda. Ou seja, estão começando estatística mesmo. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que é erro, o que é desvio, o que é incerteza. Então, pessoal, de novo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações caso não sejam inscritos ainda. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Estou ficando feliz que está aumentando o número de visualizações e de inscritos. Siga o canal na rede social Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Tudo bem, pessoal? E também eu respondo dúvidas nas redes sociais. Eu sou mais ativo no Instagram, tá? Então, tá com uma dúvida, não entendeu alguma coisa sobre o vídeo, quer conversar mais, me procurem ou no Instagram, ou nos comentários, ou no e-mail. Então, pessoal, espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!